E então o livro do Apocalipse ele é estudado a partir dessa interpretação, como vários ciclos sucessivos que vão se aprofundando em relação ao tema que é apresentado aqui mais uma vez, como a igreja deve se posicionar desde a ascensão de Cristo até a sua volta. Então, nós vimos o primeiro ciclo falando em Apocalipse 1 a 3, o segundo Apocalipse 4 a 7 e agora o terceiro ciclo, Apocalipse 8 a 11. E hoje nós vamos concluir, se Deus assim permitir, esse terceiro ciclo. Eu intitulei o nosso estudo da igreja desse capítulo 11 de Uma Igreja Indestrutível. Na semana passada nós vimos o capítulo 10, que está extremamente vinculado com esse capítulo 11, e no capítulo 10 aparece um anjo para João, e esse anjo, que a gente já falou semana passada, ele está com o pé na terra e no mar, nós vimos, mostrando o poder de Deus em relação a toda a sua criação, e esse anjo ele termina dando um livrinho para que João comesse, e esse livro era doce na sua boca, amargo no seu estômago, e termina mostrando a necessidade de que a palavra de Deus fosse pregada. É assim que termina o capítulo 10, dizendo: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis, ou seja, a necessidade da pregação continuar. E nesse capítulo 11 agora, desenvolvendo esse tema da pregação, nós vamos ver as duas testemunhas. E não é à toa que muitos estudiosos da Bíblia dizem que esse capítulo 11 é um dos capítulos mais difíceis de toda a Bíblia de se interpretar. O livro do Apocalipse, nós temos que ter muito cuidado ao estudá-lo, porque o livro do Apocalipse é um livro escrito em uma linguagem que nós não estamos acostumados, que é uma linguagem simbólica. Então, por exemplo, nós vamos ver números como 24 anciãos, e nós vamos pensar, será que tem um trono com 24 anciões no céu? Não, irmãos, isso é um simbolismo. Nós vamos ver a questão dos 144 mil. Será que de fato só 144 mil vão morar no céu? O restante vai ficar aqui na terra? Claro que não, esses 144 mil também é uma linguagem simbólica. Por que uma mensagem só às 7 igrejas? Por que fala-se dos 7 Espíritos de Deus? Então tudo no livro do Apocalipse é algo extremamente simbólico. E a gente tem que tomar cuidado para interpretarmos da maneira que a própria Bíblia nos autoriza a interpretar. Então, irmãos, essa parte aqui do capítulo 11, ela deve ser compreendida à luz de textos que são escritos no Antigo Testamento, tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Ezequiel, quanto no livro do profeta Zacarias. Nós vamos ver aqui que o apóstolo João, ele vai fazer referência, eu estou dando só uma introdução, irmãos, daqui a pouco a gente vai entrar. Ele vai fazer referência a duas coisas que são importantes nesse capítulo: as duas testemunhas e o tempo que essas testemunhas pregam. A gente vai ver 1260 dias, 1260 dias são exatamente 3 anos e meio, e depois a gente vai ver que essas testemunhas, elas ficam com o seu corpo exposto durante 3 dias e meio. E aí a gente vai ver daqui a pouco que 3 anos e meio e 3 dias e meio significa a mesma coisa. Que mesma coisa? Quando nós estudamos o livro de Daniel nos apresenta algo chamado de a última semana. Então, a última semana, nós sabemos que uma semana tem 7 dias, e no livro de Daniel é dito que a primeira parte da última semana, por isso que muitas pessoas dividem a tribulação num período de 7 anos. 3 anos e meio seria uma tribulação mais ou menos, e os últimos 3 anos e meio seria uma tribulação mais intensa. Essa interpretação, ela é muito falha. A ideia é que o livro, que a Bíblia nos apresenta, é algo muito mais simples. Esses 3 anos e meio, eles começaram exatamente no momento em que Jesus ascendeu aos céus. E nós estamos vivendo esse período até que o anticristo se apresente
até que esses flagelos todos que estão descritos no livro comecem a acontecer, e aí sim vai ter a segunda parte, que seria da semana de Daniel, que seria os últimos 3 dias e meio, ou os últimos 3 anos e meio, que também não podem ser interpretados de forma literal, e então virá a consumação do tempo. Por isso que nós temos que tomar cuidado em relação a datas, em relação a dias, meses e anos, quanto à volta do Senhor. Muitas pessoas ficam assim: eu ainda tenho tempo, porque assim, depois que aparecer o anticristo, eu ainda vou ter 7 anos, quem sabe 3 anos e meio ainda de folga para me arrepender. Não, meu irmão, a gente não sabe se 3 anos e meio é literal. A gente não sabe se esses 1260 dias são literais. Muito provavelmente não são. Então o livro do Apocalipse, ele nos leva a pensar, e nos leva a pensar desse jeito, que por não sabermos datas, nós precisamos estar preparados hoje para que a volta de Cristo aconteça. Então é dessa forma que nós estudamos esse capítulo 11. Segundo ponto, algumas pessoas elas tentam explicar essas duas testemunhas como 2 pessoas físicas, e a gente vai ter uma dificuldade em acreditar ou de seguir essa linha, porque essas 2 testemunhas, elas simbolizam todo o povo de Deus. Elas não são 2 pessoas específicas pregando especificamente para a nação de Israel, como um grupo defende, mas elas são a igreja de Cristo pregando para o mundo, e principalmente pregando para que aqueles que são eleitos de Deus sejam alcançados pelo poder da pregação. Então é debaixo desse pano de fundo, dito essas coisas a nível de introdução, que nós vamos começar a estudar o capítulo 11. Amém? Amém. Todos preparados? Amém. Muita vontade de aprender o livro do Apocalipse? Amém. Graças a Deus. Então, a primeira parte desse capítulo 11 é o capítulo 1 e 2, que vai falar em relação à medição do tempo. Deram-lhe um caniço semelhante a uma vara de medir. Então naquela época, media não é como hoje. Hoje em dia a gente tem a trena, é trena que chama? A gente pega a trena, né? E aí tem até trena, negócio de óptica, né? Que você bota uma luzinha óptica assim e ela faz o cálculo e diz qual é a metragem. Não, naquela época, meu filho, você pegava uma cana, né? Era como uma régua de medir, e você ia medindo o espaço. Então ele diz: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito. Então, muito provavelmente, aquele anjo que está falando com ele no capítulo 10, é o mesmo que fala agora com ele, que depois dele ter comido o livro, agora ele é necessário medir o tempo. Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiveram. O que significa, irmãos, aqui? Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja, irmãos, é produzir edificação e santificação naqueles que de fato são eleitos de Deus. Nós, na qualidade de cristãos, e mais especificamente os líderes da igreja, na qualidade de líderes de igreja, nós não temos a capacidade de discernir quem é ovelha ou bode, quem é trigo e quem é joio. Nós podemos discernir quem está se comportando como bode, quem está se comportando como ovelha, quem está se comportando como trigo, quem está se comportando como joio. Essa é a nossa missão, não somente de pastor, mas de cristão, discernir o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, uma vez que as más companhias pervertem os bons costumes. Mas em relação à eleição específica das pessoas, nós não sabemos e não podemos opinar. Mas aqui é dito justamente isso, que o papel da igreja é produzir santificação àqueles que estão dentro da igreja. Vocês sabem que o templo, ele era composto de 3 espaços especificamente. Existia a parte exterior do templo, era a maior parte, era um pátio muito grande, aonde aquele pátio as pessoas podiam apresentar suas orações, e podia ir até aquele pátio mulheres, gentios. Mas existia a parte que se chama interior do templo, que se dividia em santo lugar e santíssimo lugar. E aquela parte interior do templo, somente os homens judeus,
Somente aqueles que de fato fossem pessoas que adoravam a Deus, pelo menos formalmente falando, é que poderiam estar. E o Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, para fazer expiação pelo pecado da nação. Então aqui ele vai nos mostrar essa divisão. É dado a ele uma régua, e ele deveria medir o quê? O templo de Deus. Ele está falando especificamente a parte do edifício, excluindo o pátio exterior, e contar os adoradores que lá estão. E aqui a gente vai ver, irmãos, que a pregação do verdadeiro evangelho, uma vez que os capítulos 10 e 11 estão muito proximamente ligados, a pregação do evangelho por si só, ela faz essa separação entre aqueles que vão buscar a verdade e aqueles que vão rejeitar a verdade. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Qual é a marca daqueles que serão enganados pelo anticristo? Eles rejeitaram a verdade e amaram a iniquidade. Então aqui é mostrado o papel da pregação em relação à igreja física. Porque na igreja que nós chamamos visível, existe o joio e o trigo, existe ovelhas e bodes, existem aqueles que de fato são verdadeiros adoradores e aqueles que são falsos adoradores. Existem pessoas que são tão mentirosas que elas mentem inclusive para si mesmas. São aquelas que vão dizer: em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz muitos milagres. O Senhor vai dizer: aparta-se de mim, você nunca fez isso por mim, você era um iníquo, você sempre fez as coisas por você mesmo. Então aqui, a primeira sessão aqui no capítulo 11 começa demonstrando essa separação que a pregação do verdadeiro evangelho faz. É por isso que o verdadeiro evangelho, como a gente vai ver mais adiante, é tão odiado. Quando nós pregamos a Bíblia de maneira correta, quando nós trazemos toda a verdade de Deus para um grupo religioso, a maior probabilidade é que esse grupo religioso nos rejeite, nos persiga e em alguns casos até nos mate. Mas, pelo poder de Deus, diante de uma pregação do verdadeiro evangelho, algumas pessoas são salvas. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 9: eu fiz de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado publicamente em Filipe, ele foi escorraçado de Tessalônica, dentre tantos outros momentos em que ele foi rejeitado pelas pessoas às quais ele foi pregar o evangelho da salvação. Então aqui nesse primeiro momento, Deus está mostrando para João que sempre existiu e sempre existirá uma separação entre aqueles que são igreja e aqueles que estão na igreja. Ser igreja é muito diferente de estar na igreja. Estar na igreja fala de algo físico, ser igreja fala de algo espiritual. E somente entrará no reino do céu aqueles que nascerem de novo da água e do Espírito. Então essa primeira parte mostra justamente isso, que Deus está contando. Deus sabe exatamente quem aqui hoje é um servo fiel e quem aqui hoje é um servo infiel. Eu quero acreditar que não tem nenhum servo infiel aqui, amém? Amém. Graças a Deus. Mas Deus sabe, na conjuntura da igreja evangélica, quem é seu e quem não é. E ele mostra isso aqui para o apóstolo João. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes parece aos nossos olhos que Deus se agrada muito mais do falso evangelho do que do verdadeiro. Você olha, por exemplo, se um pastor prega um falso evangelho, rapidamente ele se torna famoso. Se um pastor começa a pregar amenidades, dizendo bobagens como Jesus te ama e vai te dar vitória, rapidamente ele se torna amado, ele se torna benquisto. Quando uma pessoa se propõe pregar a verdade, prepare-se também para ser odiado. Então, quando nós vemos esse tipo de realidade, facilmente passa pela nossa cabeça humana limitada, que parece que Deus está apoiando o falso evangelho, mas na verdade não. Na verdade Deus sabe exatamente quem é o seu e quem não é.
O que Deus está permitindo é que esses falsos crentes, esses falsos mestres, terminem de encher o cálice da sua ira, para que então, quando esse cálice estiver completamente cheio, ele derrame toda a sua ira sobre esses falsos crentes que falsamente profetizaram, dizendo-se de Deus, quando na verdade nem sequer conheciam a Deus de fato. Então aqui ele mostra que ele conhece os verdadeiros adoradores. Ele sabe aqueles que estão dentro da igreja, ele sabe aqueles que estão fora da igreja, isso no sentido espiritual. Agora na segunda parte ele diz, exclua porém o pátio exterior. Exatamente, ele diz, olha, exclua os falsos crentes. Os falsos crentes não é problema nosso. É o que ele vai, é um ensino bastante importante de Jesus, principalmente para nós, na qualidade de cristãos. Nós não somos insistentes, nós somos perseverantes, é totalmente diferente. Nós perseveramos de tal forma que a rejeição do mundo não abale a nossa vontade de servir e obedecer a Deus no contexto da pregação. Mas nós não insistimos em pregar aqueles que já não querem, já demonstraram que não querem ouvir a pregação da verdade. Deixe essas pessoas nas mãos de Deus. Jesus diz, chegou numa cidade, não querem te ouvir, sacode a poeira dos teus pés, vai para outro lugar. Às vezes a gente fica insistindo, batendo na mesma tecla o tempo todo com pessoas que já demonstraram de todas as formas e modos que não querem nem saber do Evangelho, que nem do verdadeiro Evangelho, elas querem viver a sua vida na impiedade. Em relação a essas pessoas, tudo que podemos fazer é orar. Pregar para essas pessoas é uma atitude errada do ponto de vista bíblico. Isso é dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães, e Deus disse que nós, na qualidade de cristãos, não deveríamos fazer isso. Por isso que aqui está dito, João, exclua porém o pátio exterior, é onde os gentios ficam, não essa, pois a eles foi dado aos gentios esse pátio exterior. E diga-se de passagem, o pátio exterior era a maior parte do templo. Eu vou só fazer um simbolismo, é como se o templo fosse toda essa parte superior do púlpito, e o edifício do templo é só essa pequena Bíblia, por isso que eu tirei até essa grande, e toda essa parte da frente aqui, ó, é o pátio exterior, é a maior parte, era a maior parte do templo. A parte do edifício era bem reduzida comparado à parte do pátio exterior. E essa parte exterior foi entregue aos gentios. E quando ele fala gentios, ele não está dizendo aquelas pessoas que não eram judeus ou aquelas pessoas que não eram cristãs. Ele está falando aquelas pessoas que não eram verdadeiros crentes. A palavra gentil aqui também está no seu sentido simbólico e não no seu sentido literal, porque gentil no sentido literal era toda pessoa que do ponto de vista do judeu não era judeu. Então o judeu dividia o mundo em duas partes, aquele que era judeu, povo da promessa de Abraão, e aquele que não era judeu era conhecido como gentil. Mas aqui o gentil é aplicado no sentido espiritual. Quem são os gentios? São aqueles que não são os verdadeiros adoradores. Eles não adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eles não nasceram de novo. Eles não renunciaram a tudo para seguir a Jesus. Eles não tomaram a sua cruz. Eles não seguem os passos de Jesus. Muito pelo contrário, o Deus deles é o próprio ventre. Eles só pensam nas coisas daqui da terra. São essas pessoas que aqui são chamadas de gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. E essa cidade santa aqui, algumas pessoas querem dizer que essa cidade santa seria Jerusalém de maneira literal, em sentido geográfico. Irmãos, nenhuma parte do Apocalipse se refere de maneira cidade santa a Jerusalém, que está lá em Israel. Não. Cidade santa no livro do Apocalipse sempre faz referência a Israel de Deus e a cidade celestial. A cidade celestial que nós iremos morar no céu, ela tem uma porta aqui na terra que se chama igreja. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está preparando aqueles crentes para que de fato eles entendessem que o verdadeiro evangelho, que a verdadeira igreja, ela passaria por lutas fortíssimas, a ponto de nós nos sentirmos
pisoteados. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Quanto é 42 meses? 3 anos e meio. Então está mostrando justamente que nessa primeira parte da semana de Daniel, esses 3 anos e meio, esses 3 dias e meio, essa primeira parte que começa na ressurreição de Jesus e vai terminar justamente na ascensão do anticristo e na aparição, no crescimento da maldade, tudo aquilo que a gente está visto aqui com as trombetas tocando, toda essa parte, e a conclusão final, que é a 7ª trombeta, são esses últimos 3 dias e meio, esses últimos 3 anos e meio, e como está escrito lá em Mateus 24, se Deus não abreviasse esses dias, se Deus não abreviasse essa segunda parte da semana de Daniel, se Deus não abreviasse essa segunda parte dos 3 anos, dos 7 anos, que seria mais de 3 anos e meio, se Deus não abreviasse esses últimos 3 dias e meio, ninguém se salvaria. O que nós vemos é que a primeira parte desses 3 dias e meio é bastante longa, em comparação a essa segunda parte, que seria bem mais curta. Diga, minha irmã. Ali no 2 ele está dizendo que os gentios vão perseguir a igreja. 42 meses. Vai ter a perseguição. Exatamente. A perseguição. Perseguição mais uma vez. 3 anos e meio. Desde o momento em que Jesus ascendeu e a igreja começou, até o aparecimento do anticristo e aquilo que a gente viu aqui, o aparecimento dos demônios, e a última semana, que seria esse período da grande tribulação. Então, essa primeira parte nós chamamos de a primeira parte da semana de Daniel. Então, que também pode ser vista como esses 3 anos e meio ou esses 42 meses. A igreja foi perseguida desde o seu nascimento. Foi o que aconteceu com os discípulos, eles foram perseguidos. Logo quando eles pregaram, nas primeiras pregações, eles foram levados para o sinédrio e foram açoitados. Estevão foi morto, apedrejado. O apóstolo Paulo, enquanto ele era um judeu ortodoxo, ele perseguiu a igreja de Cristo e chegou a matar alguns. A igreja de Cristo sempre foi perseguida. É claro que existia intervalos entre uma perseguição mais ostensiva e uma perseguição menos ostensiva, mas a igreja verdadeira sempre foi e é até hoje. Hoje nós estamos sendo perseguidos. Estamos sendo perseguidos pelos nossos crentes. Estamos sendo perseguidos por aqueles que querem de alguma forma mudar a nossa forma de viver o Evangelho. Muitas pessoas vão dizer que somos radicais pela nossa maneira de pensar cristocêntrica, pela nossa maneira de agir biblicamente. E essa é uma perseguição. Existem várias formas de perseguir. Você pode perseguir uma pessoa de maneira física, ou você persegue uma pessoa de maneira psicológica. É perseguição da mesma forma. Então, a igreja sempre foi perseguida, mas ela está guardada na parte interior do templo. Fala desse sentido de proteção de Deus em relação aos seus eleitos. Até quando o eleito de Deus morre, ele está protegido, porque ele vai para onde? Para o céu. Então, a proteção de Deus é aqui na terra e no céu também. Por isso que eu coloquei o título da nossa mensagem de hoje, de uma igreja indestrutível. Agora, a partir do versículo 3, nós vamos ver essa segunda parte, por assim dizer, do capítulo 11. Capítulo 11, ele é dividido em 2 partes. Primeira parte, esses versículos 1 e 2, falam da medição do templo. A segunda parte, que vai dos versículos 3 até o 14, vai falar das 2 testemunhas. E a parte final, do versículo 15 até o versículo 19, que vão falar da 7ª trombeta. Então, começamos agora a segunda parte do capítulo 11. Darei poder às minhas 2 testemunhas. E aqui esse número 2, ele tem um significado muito importante. Você vai ver, por exemplo, que Jesus, quando enviava os seus discípulos, ele enviava de 2 em 2. Você vai perceber que a lei diz que para uma pessoa ser acusada tem que ter no mínimo 2 testemunhas. Então aqui está simbolizando a pregação do verdadeiro evangelho, que acusa o mundo ímpio de impiedade e de rejeição a Deus.
É por isso que a gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo chegando na cidade de Atenas e dizendo: olha, antes vocês não sabiam acerca de Jesus, mas eu estou pregando de Jesus e quero dizer que ele determinou um dia em que ele vai julgar o mundo inteiro, e eu estou notificando vocês agora. Notificação, irmãos, é um termo jurídico. Significa que você está juridicamente intimado para corrigir alguma coisa. Você mora onde, meu filho? Não, mas é qual é o lugar? Na Barra? Pronto, então digamos que meu irmão botou um som alto, acima de não sei quantos decibéis. Ele está lá, ele comprou uma caixa de som daquela potentona. Diga aí o que, é que você gosta de ouvir? Música de Deus, né, meu filho? Ah, graças a Deus. E aí, mas na época que ele era ímpio ainda, ele estava ouvindo Igor Canário. Ele estava naquele som alto, né? E aí chegou, qual é o órgão da prefeitura que fiscaliza? SUCOM. A SUCOM chegou lá e notificou ele. Olha, baixe o seu som e você está notificado. Se houver outra reclamação, quando a SUCOM vir, ela não vai notificar mais você, ela vai tomar o seu som e ela vai te dar uma multa. Então o apóstolo Paulo usa esse termo: vocês estão notificados agora a respeito de Cristo, da necessidade do arrependimento para a salvação, mas se vocês não se arrependerem, vocês não vão ser simplesmente rejeitados. Vocês estarão em uma condenação eterna. Quando Cristo voltar, ele vai julgar o mundo inteiro, pois foi isso que Deus assim determinou. Vocês estão notificados, é o que Paulo diz em Atos 17, quando ele chega na cidade de Atenas. E aqui, a ideia dessas duas testemunhas é isso. E quando ele se refere aí, eu darei poder às minhas testemunhas, às minhas duas testemunhas. Irmãos, a igreja de Cristo é a instituição mais poderosa de todo o universo. Jesus Cristo diz em Mateus 28: eis que todo o poder me foi dado no céu e na terra, e eu estarei com vocês. Vamos abrir, irmãos, rapidamente comigo, se vocês puderem, em Marcos capítulo 16. Marcos 16 diz o seguinte, a partir do 15, Marcos 16, 15. E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão quem? Os que creem. Acompanharão a igreja. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Ele está falando desse poder que a igreja está constituída. Agora eu quero que você abra comigo, se puder, em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 1. Diz o seguinte. 1 de Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Esse é o poder de Deus. Essa pregação que ressoa aos ouvidos como loucura. A gente vai ver mais adiante como os ímpios, como os falsos crentes odeiam a pregação. Quando a igreja de Cristo estiver aparentemente morta nesse mundo, as pessoas irão se alegrar. Elas irão celebrar o sofrimento da igreja. É isso que nós vemos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Se você divide os seus problemas com o ímpio, ou você é um falso crente, ou você é um cristão imaturo. A gente não fala dos nossos problemas para os ímpios, porque os ímpios eles vão escarnecer dos nossos problemas. Se não fizerem isso publicamente, eles vão fazer isso internamente. E se não escarnecerem de nós, eles escarnecerão do nosso Deus. Cadê o seu Deus? Você está aí dizendo para mim que está com isso e com isso. Cadê seu Deus? Está onde? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que nós dividimos as nossas aflições e lutas. Então ele diz aqui: darei poder às minhas duas testemunhas. Entenda, eu darei poder à minha igreja. Eu darei poder aos crentes. Eu darei poder àqueles que verdadeiramente são meus. E a palavra testemunhas aqui
aqui a mesma palavra que Jesus usa em Atos capítulo 1. Quando ele está para ascender aos céus, ele diz: olha, vocês serão minhas testemunhas. E a palavra aqui é a palavra mártir, que significa testemunhar, ainda que isso signifique a minha morte. Testemunhar a verdade, ainda que eu necessite dar a minha vida por isso. Essa é uma testemunha de Deus. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. O que são esses 1260 dias? São exatamente aqueles 42 meses. Percebeu a ligação que está sendo feita aqui? Esses 3 anos e meio, que começa com a pregação no primeiro momento da igreja e vai até o último sermão que a igreja verdadeira vai pregar aqui na terra. Enquanto os ímpios estão pisando na igreja, a igreja continua triunfando, pois ela continua pregando a verdade, ela é indestrutível. Enquanto os falsos crentes estão envergonhando o evangelho, estão envergonhando o nome de Cristo, os verdadeiros crentes estão dando a sua vida por amor a Cristo e ao evangelho. É por isso que ele faz essa ligação. 42 do ponto de vista bíblico, pano de saco é um sinal de arrependimento. Por isso que a gente vai ver que muitas vezes ele diz vestir pano de saco e colocar cinzas sobre a cabeça. Isso é para demonstrar externamente um quebrantamento exterior. Então a igreja, ela não prega Jesus te ama. A igreja não prega Jesus vai melhorar a sua vida. A igreja não prega venha para Jesus que tudo vai melhorar. A igreja prega arrependei-vos, porque é chegado até vós o Rei dos céus. Diga, filho. Assim, mas as igrejas que incentivam as pessoas a buscar esses rituais assim, isso está errado, porque hoje o arrependimento, esse pano de saco aí sim é equivalente ao arrependimento genuíno, né? E isso? Hoje para a igreja isso é o costume do lugar. Isso, exatamente. Ninguém vai botar pano de saco. Alguns acham que falando de Aí é palhaçada. E lugar de palhaço é no circo, não é na igreja. Exatamente. Então esse pano de saco, muito bom você falar isso, é no sentido simbólico. É uma igreja que prega sobre arrependimento, que prega sobre a seriedade do pecado. Sabe, o pecado é algo muito sério. Você sabia que você pode ir para o inferno porque você não tem reverência a Deus? Imagine, você está aqui na igreja e de repente está descalço, está achando que você está em sua casa, né, meu filho? Pode sandália, por favor, porque você é crente, não é não? Vai morar onde? E se Jesus voltasse agora, se ele estivesse descalço, e aí, você fazia o quê? Botava sandália, não era, meu filho? Então pronto, ele está aqui, bota a sandália. Então quando a gente está na igreja, a gente está diante de Cristo, irmãos. Por isso essa reverência, você se senta como se estivesse diante de Cristo. Você não está aqui diante de mim, por quê? Porque eu sou um falho pecador como você. Mas nas nossas reuniões há a presença pessoal de Cristo. Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vocês. Eu estou vendo tudo que vocês fazem. Eu estou anotando tudo que vocês estão pensando e deixando de pensar, fazendo e deixando de fazer, falando e deixando de falar. E aqui a gente vai ver isso. Por isso que a gente tem que demonstrar arrependimento. E para que a igreja se arrependa, nós precisamos pregar acerca do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Chega de palhaçada de Jesus te ama. Chega de palhaçada de dizer coisas agradáveis para o homem. O homem precisa ouvir uma verdade. Se você é um pecador que não se arrependeu do seu pecado, não tem Deus te ama não, Deus te odeia. Deus abomina o pecado, e Deus abomina o pecador que vive na iniquidade. Então, essa história de dizer que Deus abomina o pecado e ama o pecador não está em nenhum versículo da Bíblia e não é um princípio bíblico. Você já viu algum pecado andando sozinho? Você já viu alguma, idolatria, alguma avareza andando sozinho, alguma imoralidade? Olha imoralidade, fica quieta. Você já viu? Não, o pecado está dentro da gente. Existem aqueles pecadores que estão arrependidos, e aqui o pano de saco mostra isso. Pai, nós somos pecadores, mas nós confiamos em Ti para nos santificar ainda mais, a ponto de nos chamarmos em muitos momentos de miseráveis. Meu Deus, me ajuda, Senhor, a me santificar ainda mais.
Como já dizia Jonathan Edwards, a gente precisa se arrepender até do nosso arrependimento, que muitas vezes é tão superficial. Mas isso só é possível com uma pregação que fala seriamente da malignidade e permissividade do pecado, da vileza do pecado. Sabe, às vezes a gente diz assim, eu só falei um palavrão. Você sabe o que é um palavrão diante de Deus? Uma palavra torpe. A Bíblia diz que naquele dia a gente vai ter que dar conta de cada palavra torpe que a gente falou. Mas eu vou para o inferno só porque eu falei um palavrão, vai. Eu vou para o inferno só porque eu não honrei meu pai e minha mãe, vai. Eu vou para o inferno só porque eu não fiz isso, vai. Irmãos, o pecado original foi dar uma mordida numa fruta. Então, você tem que levar a sério as ordenanças de Deus. Levar a sério aquilo que Deus está falando. Porque Deus não aconselha, Deus manda. E aqueles que não obedecem suas ordens serão julgados e condenados naquele grande dia. Por isso a igreja precisa estar pregando desse jeito, vestida de pano de saco, mostrando para as pessoas a necessidade do arrependimento para a salvação, para o perdão dos pecados. Por isso que o apóstolo Pedro diz para aquela multidão de 3.000 almas que foram alcançadas no dia de Pentecostes: o que nós precisamos fazer? Arrependam-se. A primeira coisa que ele diz: o que precisamos fazer? Arrependam-se, e então sejam batizados, para que seus pecados sejam perdoados e vocês recebam o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Mas a primeira coisa é: arrependa-se. É isso que a igreja deve pregar: arrependimento, sem o qual ninguém jamais verá salvação. E ele vai dizer aqui mais uma coisa, irmãos: essa pregação da igreja ela é limitada. A igreja vai pregar somente durante um tempo aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Chegará um dia em que algumas pessoas clamarão, mas não serão ouvidas. Então ele diz: estas duas testemunhas, elas são as duas oliveiras, elas são os dois candelabros, e permanecem diante do Senhor na terra. Mais uma referência ao papel da igreja. Duas oliveiras. Oliveira faz referência à nação de Israel, faz referência: esse é o meu povo. Essas duas testemunhas, eles são o verdadeiro Israel de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai ensinar em Gálatas, que os descendentes de Abraão não são os judeus. Os descendentes de Abraão são a igreja de Cristo. São eles que são os descendentes de Abraão segundo a fé. E aqui a gente vai ver os dois candelabros. Faz referência a essa luz que a igreja traz ao mundo que está em trevas. Uma das características do candelabro que estava no templo é que jamais as suas chamas poderiam ser apagadas. Os levitas tinham que estar atentos ao azeite que era colocado para que aquela luz jamais se apagasse. Então o tempo todo eles estavam alimentando de azeite o candelabro para que a luz estivesse sempre iluminando o interior do templo. A igreja precisa ser luz. É isso que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5. Vocês são a luz da terra. Vocês são a luz do mundo. E ninguém acende uma luz para colocar embaixo da mesa. Já imaginou se a gente pegasse todas essas luzes e colocasse aqui embaixo do púlpito? Ia adiantar alguma coisa? Não, a luz fica no lugar mais alto da casa para que ilumine toda a casa. Esse é o papel da igreja. Pregue o evangelho a toda criatura. Brilhe a luz de Cristo em todo o mundo. O mundo jaz no maligno, mas Cristo reina através da sua igreja. Essa é a mensagem do evangelho. Então, as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Olha a ideia: a igreja vive, irmãos, como se nós estivéssemos sempre diante do Senhor. Então hoje, quando você almoçou, foi o almoço, meu filho? Eu soube como está o almoço uru, uma muqueca, né? Vocês estão chiques, viu, rapaz? Então hoje, quando vocês comeram uma muqueca, sabe quem estava vendo vocês? Jesus. Que, meu filho, você almoçou o que hoje? Não almoçou não? Mas tomou café, não tomou não, meu filho? Se
Senão eu vou pedir pelo amor de Deus, você comer alguma coisa. Você tomou café o quê? Batata, é por isso que está forte. Então, batata doce. E quando você estava comendo batata doce, você estava diante do Senhor. Mano, você comeu o que hoje, puritano? Rapaz, olha panqueca. Vai dizer que Deus não dá, né? Aos seus filhos. Então, tudo que nós fazemos diante de Deus. As irmãs que vieram para a igreja, vocês vieram por algum meio de transporte, com exceção de Quinho, que é teletransportado, né? A gente sempre tem que usar ou pé, ou a gente vem de pé, ou vem de ônibus, ou vem de bicicleta, ou vem de carro. E quando nós estávamos no meio de transporte, a gente estava diante de Deus. Nós estamos sempre diante do Senhor. Os irmãos dormiram aqui até que horas hoje no CAC? 8, rapaz, vocês estão acordando tarde, né? A vida de vocês está fácil, vamos mudar esse negócio aqui, né? Mas antes de você acordar às 6 horas da manhã, que esse daqui eu sei que era de oração e jejum. 5 horas da manhã estava de joelho orando, estava ou não estava, meu filho? Olha, mentira, Então, quando a gente está aqui, os irmãos do CAC estão aqui, vocês estão diante do Senhor. E vocês não estão diante do Senhor por causa dessa cruz. Se vocês saírem daqui do CAC e forem para a sua casa, vocês estão diante do Senhor. Quando vocês vão para o lazer na praia, está diante do Senhor. Quando vão para jogar futebol, está diante do Senhor. A igreja de Cristo vive como sempre estivesse diante do Senhor. Hoje nós temos um Deus que é onipresente. E a igreja de Cristo precisa estar ciente disso. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Por que nós agimos dessa forma? Porque entendemos que não estaremos na presença de Deus somente quando estivermos no céu. Estamos na presença de Deus aqui na terra. Mas estamos de uma forma parcial. Em virtude da nossa limitação física, nós não conseguimos ter uma compreensão total acerca da presença real de Deus ao nosso redor. Só teremos essa compreensão na glória, mas sabemos pela fé e pela palavra que nos concede essa fé, que o Senhor está sempre adiante de nós, que o Senhor está sempre na nossa presença. Aqui em Jeremias, capítulo 23, versículo 24, diz assim: ofertar-se-ia alguém que esconderia de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura eu não lixo o céu e a terra. Mostrando essa verdade. O livro de Isaías a mesma coisa, Salmo fala a mesma coisa, a Bíblia mostra isso. Então, diz aqui: darei poder às minhas testemunhas, elas profetizarão durante esse período, vestidas de pano de saco. Estas são minhas 2 oliveiras, e elas permanecem diante do Senhor na terra. Você não está diante de homens, você está diante do Senhor. Nós não pregamos para homens, nós pregamos para a glória de Deus. É por isso que o objetivo da pregação não é ganhar almas. O objetivo da pregação é glorificar a Deus. E como Deus é glorificado? Quando a igreja está cheia? Não, Deus é glorificado quando a pregação é fiel. Quando a mensagem é fiel às Escrituras. Isso que é glória de Deus. A festa no céu, não quando uma pessoa aceita Jesus. Não a festa no céu quando uma pessoa se batiza. A festa no céu quando um pecador se arrepende. É isso que mostra o livro de Lucas. Então, é isso que o Senhor espera, que através da pregação do verdadeiro Evangelho, pessoas sejam alcançadas nesse processo de salvação que o próprio Deus determinou que assim fosse. É isso mesmo, inclusive Lígia Priscila já está sendo alcançada desde pequenininha, né? Então, aqui, irmãos, a partir agora do versículo 5. E se alguém quiser lhe causar dano, olhem, se alguém lhe quiser causar dano à igreja, você acha que nunca quiseram? Não, irmãos, sempre quiseram. A igreja católica, durante 1000 anos, perseguiu os verdadeiros crentes. Na famosa Idade Média ou Idade das Trevas, aonde se você lesse um versículo bíblico na linguagem local,
Porque as missas e a Bíblia só podia ser lida e feita em latim. Se alguém lesse um versículo bíblico no idioma local, ele era morto, sua família era queimada. A igreja sempre foi perseguida, mas a igreja nunca foi destruída. Deus sempre preservou a sua igreja, porque Jesus, quando funda a igreja, em Mateus 16, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aqui mais uma vez, se alguém quiser lhes causar dano, sabe, essa segurança para mim e para você, ninguém pode nos causar dano. Por quê? Porque nós não somos mais seres carnais, nós somos seres espirituais. O máximo que as pessoas podem causar é um dano à nossa carne, mas nós receberemos um novo corpo. Ninguém pode causar dano à nossa alma, pois nós estamos em Cristo. Nós estamos revestidos de Cristo. Nós estamos enxertados em Cristo. E aqui ele diz: se alguém quiser lhe causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará seus inimigos. Mais uma vez, isso está falando de forma literal. Esse texto muitas vezes é tido como referência em relação àquilo que aconteceu através do profeta Elias. Quando ele foi perseguido por Acabe, Acabe mandou um contingente grande de guardas, e o profeta Elias mandou descer fogo do céu, e os guardas foram mortos. Mas o que fala aqui é justamente esse poder que a igreja tem. Nós vimos aqui, por isso que eu coloquei, irmãos, essa pregação que nós assistimos aqui antes de iniciar o nosso estudo. Nós vamos ver Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja, de repente está de joelhos diante daquele que é o dono da igreja, Cristo Jesus. Sabe, por que ninguém pode causar dano à igreja? Porque a igreja é de Cristo. E quando essas pessoas mexem com Cristo, ai daquele que cai na mão do Deus irado. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos abrir lá rapidamente. 1 Tessalonicenses, não é o capítulo... Capítulo 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, irmãos. É 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. 2 Tessalonicenses 1, 8. E ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e na majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Sabe, irmãos, ninguém pode destruir a obra que o próprio Deus começou. A Bíblia nos ensina que operando Deus, quem impedirá? E aqui, essa é a realidade que João quer demonstrar. Essa é a realidade que é revelada a João. Ainda que a igreja seja perseguida, ainda que os ímpios queiram a destruição da igreja, mas Deus devora os inimigos da igreja. Deus os destruirá no seu devido momento, e Deus sempre salvou e salvará os seus santos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Aqueles que tentam destruir a igreja, eles terão que prestar contas, não a mim e a você, mas a Jesus Cristo, o Rei da Glória. Essas pessoas, elas terão que estar diante dele e vão ter que prestar conta em relação a toda a perseguição que fizeram à igreja de Cristo. Por isso que Jesus fala com Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus? Não. Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus toma aquilo como algo pessoal, porque a união entre Cristo e a sua igreja é algo tão profundo que a linguagem humana não pode descrever. E aqui mais uma vez, essa ideia é desenvolvida agora no versículo 6. E estes homens têm poder para fechar o céu. Olha, irmãos, o próprio Jesus disse, quando a sua igreja está sendo fundada, ele diz: e dareis a chave do céu. O que ligares na terra, está ligado no céu. O que está desligado na terra,
será desligado do céu. Por quê? Porque a gente faz o que a gente quer e Deus tem que aceitar? Não, porque a gente faz aquilo que Deus manda. E Deus testifica que fizemos o que Ele mandou, reconhecendo aquilo que nós fizemos para a sua glória. Então aqui ele diz: eu vou fechar o céu. Mais uma referência em relação ao profeta Elias, quando ele chega diante de Acabe e diz: não vai chover enquanto eu não falar que chova. Por que Elias fala isso? Elias está falando de si mesmo? Não, Elias está falando como mensageiro de Deus. Elias é simplesmente o mensageiro do Senhor. Então a igreja, ela prega a respeito de verdades imutáveis e decretos que não podem ser alterados de Deus. Por isso que quando nós dizemos para o ímpio: se você não se arrepender, você vai para o inferno, a gente não está dizendo que a gente quer que o ímpio vá para o inferno. A gente está dizendo que a gente quer que o ímpio se arrependa. Porque se ele não se arrepender, ele vai ter que prestar conta do seu pecado. É isso que a igreja faz. Fechar o céu é nesse sentido. O homem não pode produzir aquilo que só Deus pode fazer, que é a salvação. Nós vamos ver que hoje a igreja evangélica está debaixo de um processo de salvação extremamente fraudulento, onde pessoas levantam a mão e fazem uma oração e a pessoa vai lá e diz que ela é salva. Aonde você muitas vezes batiza uma pessoa e diz que ela é salva porque foi batizada. Aonde uma pessoa dá um dízimo ou dá uma oferta e muitas vezes é dito que ele é salvo porque ele dizimou e ofertou. Não, irmãos, a salvação pertence a Deus. Quem é que é salvo? Aqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus justificou, aqueles que Deus glorificou. Isso não significa que nós vamos ficar passivos diante da salvação, pois o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses que nós devemos confirmar a nossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera em nós tanto querer como efetuar. Então, se de fato nós fomos alcançados pela graça de Deus, precisamos nos esforçar até o sangue para que a glória de Deus seja manifestada através das nossas vidas no justo proceder. Então esses homens, eles têm o poder de fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Qual é o período, irmãos? 3 anos e meio, 1260 dias. A igreja é a igreja que está reinando, irmãos. Embora nós, ao olho natural, parece que são os ímpios que estão mandando no mundo. Não, irmãos. Quem reina é Cristo e a sua igreja. Nós é que somos a luz do mundo. Nós é que sabemos a verdade e estamos andando em direção à verdadeira salvação. Cristo não irá reinar, Cristo já está reinando através da sua igreja, aonde Ele exerce todo o seu poder. Olha, irmãos, tem um trecho da Bíblia, eu amo muito a Bíblia, mas tem alguns trechos da Bíblia que eu sou apaixonado. Dentre eles, tem um em Efésios que eu sou apaixonado. Olha que coisa preciosa. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Olha que coisa. Irmãos, grife isso na sua Bíblia. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés de quem? De Jesus Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Quando ele diz debaixo dos pés, não está dizendo que Cristo está pisando em alguém. Está dizendo que todas as coisas, tanto demônios, o próprio Satanás, toda a criação, todos os ímpios, todos os crentes, todos eles estão debaixo da autoridade e soberania de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha que coisa. Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade sobre toda a criação e Ele exerce esse poder através de mim e você, que somos a igreja. Que coisa maravilhosa, irmãos. E ele conclui que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Com outras palavras, Paulo diz a mesma coisa, que nós somos vasos de barro, mas há um tesouro imensurável dentro de nós, que é o Espírito Santo, por meio de qual Deus nos faz agir de acordo com a sua vontade.
Então aqui ele nos mostra isso. Nós pregamos durante todo esse tempo que Deus assim nos autorizou, e tem o poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Qual é a referência aqui? É o tempo em que Moisés esteve no Egito para retirar aquele povo que estava preso. Moisés havia sido levado ao Senhor de volta ao Egito, onde ele foi criado, para que ele libertasse o meu povo. E ele chega para Faraó e diz: deixa o povo do Senhor ir. Faraó não reconhece o Deus de Israel. Faraó não deixa com que o povo de Deus volte para sua casa, muito pelo contrário, coloca para ele trabalhar mais arduamente. E então Deus demonstra todo o seu poder por intermédio das pragas que ele envia para o Egito, e essas pragas são iniciadas sempre através da vida de Moisés. Deus usa Moisés para que através de Moisés o seu juízo chegue até a nação ímpia, que é o Egito. Egito, Babilônia, Sodoma e Gomorra são sempre nações na Bíblia que trazem a ideia de mundanismo. E aqui fala justamente desse papel das testemunhas. Nós não temos que temer o mundo, nós não temos que temer o que o mundo pode nos fazer, muito pelo contrário, nós fomos chamados para saquear os infernos e encher os céus. É por isso que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós pregamos o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, no mundo espiritual, é como se estivéssemos arrombando a porta do inferno, e pessoas que estavam aprisionadas pela mentira, pelo engano, elas são alcançadas pela verdade, elas são libertas da ignorância, e elas são transportadas dos reinos das trevas para o reino da luz. Tudo isso debaixo do poder de Deus, demonstrado por intermédio da sua igreja indestrutível. A referência aqui é justamente essa. Quantas vezes Faraó tentou matar Moisés? Sabe, o próprio Faraó, depois de libertar o povo, ele muda de ideia e ele quer matar o povo. E ele pega todo o seu exército e vai atrás do povo, matar o povo, quando o povo está lá na beira do mar. Faraó está chegando para matar o povo. Deus envia o quê? Uma nuvem de fogo, e impede com que Faraó vá até o povo. Então Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa. Isso tudo para dar tempo para que o juízo de Deus viesse a acontecer. O que acontece? Quando o povo está em terra firme e os cavaleiros de Faraó tentam atravessar o mar vermelho, o que Deus faz? Fecha o mar vermelho e mata todos aqueles que haviam perseguido o povo de Deus tão arduamente durante tanto tempo. Então, essa é a pregação da igreja. A pregação da igreja não é salvação para todos, é salvação dos que creem. Para todos os demais é condenação. Por isso que a igreja não anda de mãos dadas com o mundo. Por isso que a igreja não fala acerca de coisas terrenas. A igreja traz para a terra as realidades espirituais e divinas. Então esse é o papel. Deus nos dá poder para pregar debaixo dessa autoridade que Ele mesmo nos constituiu para que pregássemos. Agora no versículo 7, irmãos, meu horário já concluiu. E eu ainda nem falei tudo que eu tinha que falar, mas eu vou fechar aqui. Versículo 7: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Quem é essa besta que vem do abismo? Vamos abrir agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Os irmãos de Tessalônica, eles estavam como nós, querendo saber como as coisas iriam acontecer, e alguns estavam andando na direção errada. Então Paulo escreve essa segunda carta para corrigir a interpretação equivocada de alguns. E ele diz, versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. As pessoas estavam achando que Jesus já ia voltar naquela hora, há 2000 anos atrás. E Paulo vai dizer que não se deixem abalar por isso.
quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós. Olha, irmãos, os falsos mestres, eles eram tão caras de pau que eles falsificavam até a carta de Paulo. Eles sabiam que Paulo, ele era famoso, ele, olha, Paulo que me mandou aqui a carta que Paulo mandou. É igual os falsos profetas de hoje. Jesus está me mandando dizer para esse rapaz de laranja aqui. Jesus não mandou nada dizer, mas ele disse que Jesus mandou dizer. Né? Essas pessoas vão ter que dar conta dessas falsas profecias naquele grande dia. E essas falsas profecias têm causado muito dano à mente de alguns cristãos desavisados. Paulo diz: vocês não sejam esses cristãos desavisados, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Versículo 3: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Olha, desde aquela época já estavam tentando enganar. Os falsos mestres já estavam agindo na igreja. Antes daquele dia virá a apostasia. O que é apostasia? Pessoas que estão na igreja vão abandonar a verdade e vão se voltar à mentira. Então será revelado o homem do pecado. É justamente essa besta que vem do abismo. Está falando do anticristo. Será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, este que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? Então o apóstolo Paulo pregava a respeito da escatologia para a igreja. Escatologia é algo que todo crente deve saber. Você precisa saber o que esperar do futuro, para que você não seja enganado por falsas palavras de paz. Não, irmãos, Deus vai dar para a igreja um período de paz. Tem um falso profeta que Silas Malafaia traz muito no Brasil, que é aquele que tem o olho preto, que parece que é o próprio Satanás em pessoa. Eu acho que é Mike Monroe. Não, é Morris Seguro. Ele tá com os olhão preto assim, parece um cão, rapaz. É bem pretão o olhão dele assim. E ele diz assim que Deus falou para ele que vai abençoar financeiramente os crentes nesses últimos dias. Onde é que está isso na Bíblia? Deus vai abençoar financeiramente os crentes nos últimos dias. O que está na Bíblia é que os crentes vão ser perseguidos. Mas as pessoas acreditam. E aí você liga para ele e dá R$911, viu, meu filho? Libere aí, guarde um dinheirinho. Você dá R$911 para ele e ele abençoa você financeiramente. Receba. E aí agora você não precisa mais trabalhar nem nada. Diga aqui. Pastor, está na Bíblia assim. Satanás fez isso. Se gostaria de muito, daí tudo. E isso não está na Bíblia que Deus falou isso, né? Está na Bíblia que Satanás é que faz isso, exatamente. Então, aqui ele diz: essa besta que vem do abismo os atacará. Então, quando o anticristo ascender, vai ser marcado por uma perseguição ostensiva e violenta contra todo cristão verdadeiro. Ele não vai perseguir os cristãos falsos. Por quê? Porque os cristãos falsos vão adorar ele. Os cristãos falsos, eles não vão sustentar a verdade, mas eles rejeitarão a verdade para tentar salvar a sua própria vida. Então, mas a igreja verdadeira vai ser perseguida. A gente vai ver isso no próximo ciclo, capítulos 12, 13 e 14. A gente vai ver, se Deus permitir, como esse anticristo vai aparecer com muito poder e vai matar milhares de cristãos, só por eles serem cristãos e adorarem ao Deus verdadeiro e não adorarem a besta. Então essa besta, ela sai do abismo. É como se Satanás, ele sai do próprio inferno e ele vai encarnar em um homem a semelhança do que aconteceu com Cristo, que desceu dos céus e viveu em carne aqui conosco. Satanás, ele vai estar presente na vida de um homem que será um homem físico, conhecido como anticristo. E esse anticristo, ele irá governar a terra durante um período, irá perseguir todos aqueles que não se prostrarem a ele e às suas mentiras. E aqui ele já mostra isso. Ele sai do abismo. Abismo sempre é uma referência a inferno. Irá vencê-los e matá-los. E é isso que às vezes a gente não entende. Pastor, o senhor está falando que a igreja é indestrutível, mas aqui está dizendo que o anticristo vai vencer a igreja, os crentes, e vai matá-los. Mas irmãos, quando os crentes morrem, os crentes não são derrotados. Eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Porque quando o crente morre, acabou a labuta. Aí a gente canta, agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou, né? Então, mas quando ele fala isso, ele está falando do ponto de vista material. Ele está mostrando que vai aparentar, como aparentou na época de Elias, que quem venceu foi Jezabel. Por quê? Porque Elias foi assunto aos céus. Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Foi? Não, no redemoinho. A carruagem de fogo fez só a separação. E quando ele subiu aos céus, Acabe e Jezabel ainda ficaram reinando um tempo. Então aquele povo ficou, rapaz, Elias veio aqui, profetizou e ele morreu. Mas Elias não morreu, ele foi para onde? Ele foi para o céu. Mas para aquele povo que estava ali, Israel, parece que quem foi que venceu o duelo? Jezabel. Elias parou de importunar Jezabel, ele subiu aos céus, e agora Jezabel está fazendo o que bem quer e bem entende com Acabe. Mas aquilo que Elias havia profetizado se cumpre. Jezabel é morta, e Jezabel é comida pelos cães, o seu esposo é morto em uma batalha, e o seu corpo, o seu sangue, ele vai jorrar justamente no lugar que Elias disse que ele iria jorrar. Porque a palavra de Deus sempre se cumprirá, tanto na vida dos seus eleitos, quanto na vida dos ímpios. Então, no olho do mundo, no olho muitas vezes da gente, parece que a igreja está perdendo o terreno. Parece que a igreja está sendo destruída, parece que a igreja está sendo derrotada. Não, irmãos, a igreja não está sendo derrotada, ela está cumprindo o seu propósito. Quando o crente morre aqui na terra, ele completou a sua carreira. Ele não foi derrotado, ele completou a sua carreira, ele acabou a sua jornada, ele guardou a fé. Agora recebemos a nossa coroa incorruptível do céu. Então, ele vai prevalecer, ele vai vencer. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus o autoriza isso. É o próprio Senhor Jesus que autoriza para que nesse período a igreja não esteja mais aqui na terra e os ímpios sejam ainda mais merecedores da condenação de Deus que vai chegar sobre eles. É como a gente vai ver, por exemplo, irmãos, que Sodoma e Gomorra só foi destruída quando os anjos retiraram praticamente à força Ló e a sua família de lá. Ló estava meio que tentando convencer as pessoas a saírem de lá. E os anjos disseram, vamos Ló, pegaram Ló, saíram arrastando Ló para fora de Sodoma e Gomorra. Porque Deus não vai descer fogo do céu enquanto você não estiver em segurança. Aqui nós vemos essa realidade. A igreja vai desaparecer daqui da terra, porque a igreja vai estar no céu. E Deus então vai derramar a sua ira de forma definitiva com a consumação dos séculos. A gente vai ver isso no final do capítulo. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. E aqui essa referência à grande cidade, irmãos, não está falando da Babilônia, não está falando do Egito, não está falando de Nova York. A grande cidade está falando justamente do mundo. A igreja, ela vai aparentar no mundo como que se fosse derrotada. Quem é que vai vencer? A religião do anticristo. A religião que o falso profeta vai apregoar, o ecumenismo mundial vai aparentemente estar sendo vitorioso. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Isso não está fazendo referência a Israel no sentido físico, mas isso está falando no sentido do mundo. Porque Deus foi crucificado porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para que todo que nele, o mundo inteiro, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, versículo 9. Durante 3 dias e meio, e esses 3 dias e meio, irmãos, são a segunda parte dos 3 anos e meio. Mas por que aqui não fala 3 anos e meio? Por que aqui fala 3 dias e meio? Porque essa segunda parte vai ser muito mais reduzida em relação a tempo do que a primeira parte. A primeira parte tem esse interstício todo esse intervalo, desde o surgimento da igreja até esse acontecimento, quando o anticristo sobe, persegue, mata os crentes, e aparentemente ele é vitorioso. A igreja fica exposta como que derrotada. A igreja, ela vai praticamente desaparecer da terra.
Só vai existir a falsa igreja, só vai existir a falsa adoração, só vai existir aqueles que são seguidores do falso profeta. E o corpo da igreja vai ficar como que morto. E olha o que é que vai acontecer, irmãos. Os homens de todos os povos, línguas e nações, faz referência ao mundo inteiro, que agora vai estar sobre o jugo do anticristo. Eles contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Olha que horror. Como o mundo odeia a igreja e os crentes. Ele não vai permitir nem que seja enterrado. Ele vai dizer que fique exposto. Sabe? Que todo mundo veja a igreja morta, destruída. Que todo mundo possa ver como o anticristo é mais poderoso que Cristo. Como a falsa igreja é mais poderosa que a igreja. É como, por exemplo, você vê muitos membros da Universal. Chega e diz: quantos membros tem a sua igreja? Ah, a minha igreja tem 40 membros. A nossa igreja, a Universal, tem 4,5 milhões de pessoas. A sua igreja é nada. Vocês estão mortos se comparado a gente. Então, o que fica parecendo aqui é justamente esse triunfo temporário dos incrédulos, dos descrentes, dos falsos adoradores. E eles vão celebrar, versículo 10: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles. Os habitantes da terra celebram quando a igreja aparentemente é derrotada. Os habitantes da terra se alegram quando os verdadeiros adoradores são mortos, porque a nossa vida, irmãos, é um aroma de morte para eles. Paulo diz que a igreja é cheia de vida para alguns, é cheia de morte para outros. Diga, meu filho. É semelhante a passagem que nos mostra no Evangelho, que quando o nosso Cristo morreu, aparentemente foi um derrota, mas depois de 3 dias é semelhante. Ele ressuscitou. Ele diz: quando eu morrer, muitos se alegrarão, vocês se entristecerão. Isso mesmo. Então aqui ele vai dizer: os habitantes da terra se alegrarão, festejarão, enviarão presentes uns aos outros, igual acontece no Natal. Sabe, o Natal é o nascimento de Cristo, né? O pessoal, em vez de dar presente para Cristo, dá presente um para o outro. Olha que tribulação. E aí a gente vai ver que aqui vai ser semelhante. As pessoas vão estar tão alegres que elas vão se presentear. Por quê? Pois esses 2 profetas que haviam atormentado a terra, o que é que a igreja faz? Ela atormenta os ímpios. Eu não aguento esse pastor. Que nada, varão. Ele fala só de pecado, de justiça, de juízo. Eu não aguento mais. Eu soube que ele começou uma série de Ageu. Eu estou com medo. Não vejo mais esses domingos. Porque a igreja, ela atormenta os ímpios. Quando o apóstolo Paulo chegou em determinada cidade, sabe o que é que disseram? Aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Meu irmão, se você não está atormentando os ímpios com a pregação do verdadeiro evangelho, será que você é crente mesmo? Se você está tentando andar de mãos dadas com o mundo, você tem que repensar o seu cristianismo. Sabe? É por isso que as pessoas às vezes demonstram ódio quando sabem que a gente é crente. Não é não? O que você é crente, sua louca? Doida, pitolada! Foi aquele pastor que doutrinou você. Então, a ideia aqui é justamente essa. Elas entendem, os falsos crentes entendem a pregação do verdadeiro evangelho como um tormento. É como Paulo vai dizer: e vão chegar um momento em que não suportarão a sã doutrina, e como se tivessem comichão nos ouvidos. Irmãos, vocês já entraram bicho no seu ouvido? Sabe, quando cai água no nosso ouvido, a gente já fica agoniado, né? Fica batendo na cabeça, aquele salto assim, tentando tirar a água do ouvido. Imagine um bicho no seu ouvido o tempo todo. Pois é, os ímpios, quando ouvem o verdadeiro evangelho, eles ficam revoltados. Quando Estevão pregou diante do sinédrio, eles rangiam os dentes. Eles não podiam contender com Estevão, porque a sabedoria de Estevão era divina, mas eles ficaram com tanto ódio de Estevão que eles mataram ele. É isso que a gente vai ver. Os ímpios não suportam, os falsos crentes não suportam. Você chega para um crente da teologia da prosperidade e você mostra biblicamente que a teologia da prosperidade é satânica, ele fica com ódio de você.
Você pega para uma pessoa dessas do falso evangelho e você mostra para eles biblicamente que línguas estranhas são idiomas diferentes, ele fica com ódio de você. Você mostra para essa pessoa que o poder do Espírito Santo não é deitar, pular e rolar. Quem faz isso é cachorro adestrado. Você mostra que poder do Espírito Santo é o marido que ama a esposa, é a esposa que se sujeita ao marido, é o pai que ama os seus filhos e cuida deles corretamente, é o filho que honra o seu pai, é o empregado que se sujeita ao empregador como ao Senhor, é o empregador que trata os seus empregados como irmãos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A pessoa fica com raiva de você, porque ela acha que ser espiritual é deitar, rolar, é ficar, sabe, imitar cachorro. Não, irmãos. Ser espiritual é viver uma vida à semelhança de Cristo. Eles chamam isso de avivamento. E isso, meu filho, isso Avivamento é a igreja que luta contra o pecado. Exatamente, é uma igreja arrependida, a referência de pano de saco. É uma igreja quebrantada, é uma igreja que está o tempo todo batendo no peito e dizendo: sou um servo inútil. Está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque reconhecemos a nossa iniquidade e somos gratos por tão grande salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Isso é avivamento. Então aqui, irmãos, meu tempo já passou muito. Eu vou concluir no versículo 10. Esses dois profetas que haviam atormentado os que habitam na terra. A gente vai concluir aqui, se Deus permitir. Semana que vem vamos dar continuidade a partir do versículo 11. Eu tinha programado falar até o 14, mas já passei muito do tempo. Então, nós precisamos entender algumas verdades aqui. Primeira coisa, você é uma testemunha de Cristo. Tome cuidado com o que você faz, com o que você fala. Tome muito cuidado com o comportamento que você tem, porque você está carregando o nome de Cristo. Você está carregando o nome de Cristo onde você vai. E nós precisamos agir como pessoas que de fato entendem a responsabilidade que é carregar esse nome. Segundo lugar, irmãos, nós não podemos criar falsas expectativas acerca de uma aceitação do mundo. O mundo vai nos odiar. Terceiro lugar, nós não podemos imaginar que temos poder de convencer o mundo a ser cristão. A conversão, ela é a consequência da regeneração. Quando Deus regenera o pecador, então ele se converte do seu pecado. Essa é uma obra de Deus, essa não é uma obra nossa. Nosso papel é pregar a verdade, ainda que isso custe a nossa própria vida. Em último lugar, você precisa aprender a confiar em Deus. Muitas vezes nós retrocedemos porque ficamos amedrontados. Porque ficamos amedrontados em relação às ameaças com que o mundo nos ameaça. Olha, se você continuar pregando desse jeito, vai ser assim, você vai passar fome, alguém vai lhe matar. Se você continuar cristão desse jeito, pessoas vão te abandonar, o seu emprego você vai perder dinheiro, sua empresa vai fechar. Irmãos, Deus está no controle. Daqui no livro do Apocalipse a gente já viu que Ele está no seu alto e sublime trono. Nós vimos nos capítulos 4 e 5 como Deus está regendo e controlando soberanamente toda a sua criação, de tal sorte que uma folha não cai sem uma ordem anterior de Deus em relação a isso. Então a igreja precisa estar confiante de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, independentemente das perseguições terrenas, independentemente dessas perseguições poderem inclusive nos levar à morte. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós já passamos da morte para a vida e não podemos mais ser mortos, porque nós somos agora pessoas que receberam em Cristo a vida eterna. Então é debaixo dessa confiança que todo o poder é externalizado através da igreja. Nós somos confiantes em relação àquele que nos chamou e pregamos corajosamente uma mensagem fiel, ainda que isso custe a nossa própria vida, porque sabemos que a nossa vida eterna está nas mãos do nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem na tarde de hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda, meu Deus, a sermos testemunhas fiéis. Renova, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Não nos deixa, Senhor, nos acovardar e retroceder em relação ao chamado particular que o Senhor tem na vida de cada um de nós, mas que nós sejamos encorajados diariamente
pelo Teu poder, Senhor, que age no nosso ser interior, para que façamos aquilo que Tu manda, Senhor, sabendo que a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, e que o Teu poder sempre, meu Deus, vai estar se cumprindo por intermédio da Sua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar até o fim, guardando a fé. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. E diga ao seu irmão: o caminho é estreito, mas é esse, meu filho, que leva para o céu.